Maravilha, glória a Deus. Amados, neste momento, quem vos fala pela graça e misericórdia de Deus, Pastor Enéas Araújo, quero mais uma vez aqui estar compartilhando uma palavra de Deus aos vossos corações. Meus queridos, Pastor, pela graça e misericórdia de Deus, Assembleia de Deus, Jesus está voltando. Queridos, quero estar aqui compartilhando uma palavra com meus queridos, porque nesse próximo dia 23 de 5 de maio de 2018 estaremos dando início aqui a uma campanha e você pode ser abençoado através dessa campanha, dessa palavra a qual nós vamos compartilhar neste momento. O tema é porque para Deus nada é impossível, ou seja, há causas do impossível. Queridos, nós vamos estar lendo aqui versículo 1 de Lucas, porém do versículo, capítulo 1 de Lucas, porém do versículo 35, em diante, até o 38, porque o versículo chave aqui é o 37, mas vamos estar lendo o versículo 5. E, respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquele que é chamado estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, versículo 38, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Meus queridos, para que nós entendamos essa mensagem, por favor, Lucas 18, versículo 27. Diz assim: mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amados, para que nós entendamos essa palavra, quero dizer para meus queridos que algumas Bíblias têm diferentes traduções, mas algumas Bíblias têm por letra, quando Jesus narra, quando é o próprio Jesus que está falando, algumas Bíblias vai estar escrito de vermelho, e quando está escrito de vermelho, para aquele que está estudando, para o iniciante, então entenda que é Jesus que está falando, ou seja, é o próprio Deus falando, através de Jesus. E nós lemos que no Lucas, o anjo do Senhor aparece a Maria, que é mãe de Jesus e prima de Isabel, mãe de João Batista, e lhe disse: porque para Deus nada é impossível. Então nós vemos que aqui o anjo disse para Maria que na velhice de sua prima, Isabel, daria um filho, porque para Deus nada é impossível. E nós sabemos que nos dias de hoje, para o homem, e até mesmo naqueles dias, para o homem, para a idade avançada de uma mulher, de um homem, seria impossível dar à luz. Pois, segundo alguns historiadores, não tendo por certeza, por fato, alguns historiadores dizem que João, Zacarias, ele tinha a idade de 90 anos e sua mulher de 89. Mas isso não é fato, isso é segundo eles narram, mas eu não vi resposta bíblica para isso. Então, meus queridos, nós vemos que aqui, já no capítulo 18 de Lucas, escrito de vermelho, é o próprio Jesus narrando que as coisas que são impossíveis aos homens é possível a Deus. Então, nota-se que o anjo Gabriel disse para Maria, mãe de Jesus, que sua prima na sua velhice daria um filho, porque para Deus nada é impossível uma mulher estéril dar filho, sendo que ela é estéril. Mas aqui Jesus, o próprio Jesus diz para você que me ouve neste momento, que as coisas que são impossíveis aos homens é possível a Deus. Ora, todos nós sabemos que aquele que Deus deixou sobre a terra para
cuidar, para zelar de uma igreja, ou seja, dos seus filhos, das ovelhas, considera-se o anjo da igreja. Fato é que lá no Apocalipse, quando João, na ilha de Pátimo, tem uma revelação, então ali Deus narra, o João na ilha de Pátimo, ele narra a história de Apocalipse, diz, e o anjo da igreja escreve, ou seja, o anjo da igreja é o pastor. E eu quero dizer para você que as coisas que são impossíveis o homem é possível para Deus, como o anjo Gabriel disse a Maria, prima de Isabel, porque para Deus nada é impossível. Mas aqui o próprio Jesus, pela boca do profeta que neste momento vos fala, que as coisas que são impossíveis aos homens é possível para Deus. E se você pegar a história bíblica, se você pegar, o próprio Deus diz lá em 2 Crônica, capítulo 20, versículo 20, que Deus fala, crer no Senhor, crer também nos, meu profeta, e prosperarei. Ou seja, quando fala nos, meu profeta, são mais de um profeta, não é o meu profeta, ou seja, Salomão. Crer nos meus profetas, quer dizer que haveria mais profeta, não era só um. Então hoje, como um profeta de Deus, eu quero falar para você que me ouve neste momento, ou para você que está me assistindo aí no canal da YouTube Assembleia de Deus, Jesus está voltando. As coisas que são impossíveis para você, ou o homem resolver selecionar o seu problema, é possível para Deus. Mas para que nós adquirimos esse milagre, para que nós adquirimos esse impossível de Deus em nossa vida, devemos agir também como Maria, mãe de Jesus, agiu. Se você vê, ela disse no versículo 38 de Lucas, capítulo 1, ela disse no versículo 38, diz assim, olha, então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, meus queridos, que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Talvez o que você precisa é impossível, a você, mas é possível a Deus. Mas Deus lhe entregará segundo a vontade dele. Porque o homem em si, os homens, eles fazem plano, mas a resposta certa ela vem de Deus. E eu quero dizer para os meus queridos irmãos que aqui, nessa mensagem de Lucas, o texto vai falar a história narrando de o sacerdote Zacarias, um homem que na sua velhice desejou ter um filho com sua esposa Isabel também, só que na sua velhice eles não acreditariam que eles poderiam dar um filho. E quando ele vai queimar incenso no templo, ali aparece o anjo Gabriel e lhe diz que ele teria um filho já na velhice. Tanto é que a história vai dizer que ele não acreditou, duvidou do anjo Gabriel, e a Bíblia vai dizer que ele ficou mudo até que um dia o seu filho nasceu. E aí ele voltou-se a falar, dando o nome ao menino de João Batista. Meus queridos, uma coisa é certeza, não duvidar daquilo que é impossível ao que você pode receber. Porque se você tiver dúvida de que Deus vai agir no impossível para você, isso vai te impedir de receber o seu milagre. Nota que tudo aquilo que nós conseguimos fazer, tudo aquilo que nós podemos fazer, nós fazemos. Mas observa que alguma coisa em nossa vida ela é impossível a nós adquirir. Por exemplo, vou dizer aqui no mundo de bênçãos, para vocês que gostam de bênçãos financeiras. Olha, é impossível uma pessoa que está pagando aluguel, ganhando um salário mínimo, ter sua casa própria. Isso é coisa impossível ao homem, mas é possível para Deus. Mas também a gente vai ver aqui os fatos que Lucas narra de Jesus, a história de Jesus, os acontecimentos, a verdade que traz a palavra de Deus, que uma mulher conhecida por a mulher do fluxo, que tinha 12 anos de um fluxo, também era impossível alcançar o seu milagre aos homens, pois tinha gastado tudo com todos os homens. Médico, creio eu que até em feitiçaria ela foi, uma macumbaria, e não adquiriu o seu milagre. Mas quando ela encontra o Deus do impossível, aleluia, glória a Deus, ela obtém ali a sua resposta e recebe o seu milagre. Também nós vamos ver um homem que era impossível o homem ajudar ele a adquirir o seu milagre, é o coxo do tanque de Betesda, que havia 38 anos
na situação que estava. E querendo ele livrar da sua situação, não tinha um homem ou alguém que lançasse ele nas águas. Quando o anjo descia e as águas agitavam, ali recebia o seu milagre aquele que primeiro mergulhasse na água. E então apareceu para quem apareceu para ele? O Deus do impossível. Jesus aparece ele, glória a Deus, e diz: o que queres que eu te faça, homem? Então ele disse: Senhor, não tem quem que me lance as águas quando os anjos descem. Jesus disse: levanta-te e anda. Gente, nós vamos alcançar vários milagres, fatos reais de Jesus que a Bíblia relata, como também a de os 10 leprosos, que por si só um voltou para agradecer, 9 foi embora. O homem, era impossível devolver a saúde daquele que estava leproso. Tanto é que tinha o arraial dos leprosos separado da sociedade. Então Jesus aparece, o Deus do impossível, mais uma vez, e devolve a saúde dos 10. E os 9 foram embora e um voltou para agradecer. É por isso que a Bíblia diz que tem que ser feito segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque tem muitas pessoas querendo o seu milagre, tem muitas pessoas querendo o impossível, e quando Deus lhe entrega o seu milagre, o impossível, elas abandonam o caminho chamado Jesus e partem, nunca mais vê falar nessa pessoa. Meus queridos, Deus conhece a tua causa. Se é na justiça, se é impossível ao juiz, ao advogado, ao homem resolver entregar o seu milagre, Deus do impossível para ti, eu profetizo, vai entregar em sua mão a sua resposta. É necessário que tu crê, é necessário que tu acredita que o Deus do impossível pode agir na sua vida. Ora, se você tem uma causa na justiça que é impossível ao homem, está aí o Deus do impossível. Se você tem alguma coisa na medicina que o médico diz que não tem jeito mais, seja qual for a situação, Deus do impossível está sobre ti, e que você possa tomar posse dessa palavra que está sobre você neste momento. Meus queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui um milagre acontecer neste casal, Zacarias e Isabel. Ora, Deus do impossível lhe concede o desejo do seu coração de ter um filho. E o próprio Deus já tinha, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, encheu o coração como aquele que seria profeta de Deus, ou seja, um homem que iria fazer a diferença na terra. E João Batista era um profeta muito usado por Deus. Podemos comparar a história de Isabel com a história de Ana, que também desejava ter um filho e não poderia ter o filho porque era estéril. E ela sobe ao sacerdote ali, lhe pede um filho, e Deus, conhecendo o ontem, o hoje, o amanhã, sabia que Israel precisava de um profeta, sacerdote e juiz, lhe concede um filho, e foi concebido por nome de Samuel. Meus queridos, Deus conhece a sua história. Se for da vontade dele, o impossível ele vai agir na sua vida. Mas eu te peço uma coisa: entre nessa campanha com desejo, com vontade, com fé, que você vai adquirir o seu milagre nessa causa impossível. Meus queridos, gostaria muito que você meditasse nessa palavra, entendesse o que Deus quer dizer, porque olha, agindo Deus, quem impedirá sobre a minha vida e sobre a sua vida? Próximo dia 23 de 5 de maio de 2018, iniciando uma campanha, porque para Deus nada é impossível. Você tem uma causa impossível? Digita aí neste canal, deixa aí o seu pedido de oração, o canal YouTube Assembleia de Deus, Jesus está voltando, Pastor Enéas.